Boa noite a todos. Como eu estava dizendo antes do início aqui, antes do acender das luzes, é algo que transborda o coração ver essa casa repleta de irmãos. Por muitos meses, durante a fadada situação pandêmica pela qual passamos e superamos, esta casa era um vazio. Nós nos reuníamos em 3, 5 trabalhadores para fazer o atendimento à distância, porque nunca paramos de nos reunirmos, pois assumimos a missão antes de vir a este plano e não poderíamos deixá-la de lado, nem mesmo nos momentos de limitação de acesso. Entretanto, ver essa casa repleta de irmãos que vêm aqui, neste hospital de almas e de espíritos, buscar o acalento, buscar o verdadeiro tesouro, que é aquele que acalenta o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. É imensurável a felicidade. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, nas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Este capítulo, ele tem a situação em que foi proferida essa máxima por Jesus, numa situação em que estava Jesus e César, e ele foi indagado por César e disse, tu és rei? Qual é o teu reino? E na primeira indagação ele disse, se dizes, assim eu sou. Então qual é o teu reino? Pergunta-lhe César. E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Com essa lição, com este ensinamento de Jesus, Jesus quis nos dar a concreta situação de que efetivamente o nosso reino, ele não é este aqui onde habitamos, neste momento. Depois, muito tempo depois, a espiritualidade veio e nos esclareceu que, na verdade, este local onde habitamos, neste momento, embora ele tenha sido cada minúcia dele, assim como cada um de nós é obra divina, ele é um mundo de provas e expiações, e como bem diz o próximo capítulo, que é o capítulo 3, que nos diz que na casa de meu pai existem várias moradas, ele nos coloca a situação de que aqui, sim, embora tenha sido um projeto, tenha sido uma obra divina esse local, é um local de escola, é um local de aprendizado, é um local que nos é ofertado para corrigir as nossas falhas, a nossa pouca evolução na busca da evolução. E como bem diz esse capítulo, ele coloca num dos subtítulos que se denomina o ponto de vista, ele nos coloca uma situação que na época de Jesus existiu uma ideia equivocada quanto aos anjos, ao estágio angelical, como sendo algo reservado tão somente aos anjos propriamente ditos. Entretanto, Jesus já nos deu o norte de que poderíamos chegar a esse estágio num outro capítulo que nos diz, na lição de Jesus, sede perfeitos.
Quando Jesus nos diz que nós podemos ser perfeitos, claro, ele tomou Deus como norte, e Deus é algo que a nossa humildade, a nossa simplicidade deve nos dar a razão de que não poderemos chegar ao patamar de perfeição de Deus. Entretanto, ele nos deu um patamar de perfeição atingível dentro daquilo que nós nos propusemos e as nossas condições nos possibilitam. Então, este capítulo, ele nos dá a lição de que os patamares angelicais não são reservados a poucos. Todos nós, indistintamente, estamos no caminho angelical, embora seja um estágio um pouco abaixo ou muito abaixo do estágio crístico, e nós tivemos o exemplo de Jesus entre nós para nos dizer: aqui estou, estive entre vocês e cheguei onde cheguei. Vocês podem. É isso que Jesus quis nos dizer, passando séculos, talvez um milênio, rebaixando o seu patamar de evolução espiritual, energético, para poder reencarnar neste plano e nos dar o exemplo que, mesmo nascendo numa manjedoura, mesmo com todas as dificuldades de ser filho de um carpinteiro, mesmo com todas as atrocidades que cometeram acerca dele, mesmo com todos os desrespeitos cometidos quanto aos seus ensinamentos, ele nos deu o norte, dizendo: vocês são capazes. E esse capítulo nos fala nisso. Ele nos diz que todos nós podemos atingir a perfeição dentro daquilo que nos propusemos, sendo o melhor possível a cada momento. E aí, esse capítulo, num outro determinado momento, através da abençoada irmã de uma rainha da França, que vem e nos dá o exemplo, ele nos diz que o verdadeiro tesouro, levando também em consideração algo que foi proferido por Jesus quando questionado qual era o verdadeiro tesouro, Jesus nos disse que o verdadeiro tesouro é aquele que conseguiremos levar para junto do Pai. E essa irmã da França, a rainha da França, ela vem para a espiritualidade e nos diz que o verdadeiro tesouro não é aquele que sofre a ação da ferrugem, que os verdadeiros bens não são aqueles que têm que ser galgados aqui na terra, que o verdadeiro bem, o verdadeiro tesouro, é aquele que levaremos conosco para a eternidade, pois assim o somos. As lágrimas que secamos, os ombros que ofertamos, o acalentar, o construir. Quando Jesus é indagado e é colocado do ponto de vista, a realeza de Jesus, como César indagou: és rei? Jesus disse: se é assim que o dizes. Jesus quis diferenciar a verdadeira realeza, que é aquela realeza moral, diversa da realeza material. A realeza material é aquela que vem com o nascimento, entre aspas, o reencarnar de alguns aqui, que por uma hereditariedade material nossa, costumeira, já vem com o título de realeza e é abastado de muitos bens. Só que esta realeza, ela se resume a uma passagem. Ela se resume ao nascimento, ao transcorrer
da vida neste plano e termina, finda, com o falecer, entre aspas, o desencarne. Por quê? Porque ela é limitada. Essa realeza, no momento do desencarne, não mais nos acompanha. E um exemplo bem de fácil compreensão do que Jesus quis nos passar é a realeza que nos acompanha e algo que a gente pode perceber através desse exemplo. Me desculpem o exemplo, mas eu vou utilizar algo que é do conhecimento de todos. Vocês conheceram um senhor chamado, se não me falha a memória, Edson Arantes do Nascimento, chamado de Pelé. Ele foi chamado por todos nós de rei. Ele teve o seu reinado entre nós, porque ele construiu esse reinado através da assiduidade no esporte futebol. Chegou e foi considerado, até pouco tempo, o melhor jogador de futebol do mundo. Ele construiu uma realeza que, no momento do desencarne, que ainda não ocorreu, talvez ainda leve muito tempo, mas esta realeza, embora tenha gerado alguma resposta financeira para ele, não é essa a realeza que realmente é o verdadeiro tesouro que ele conquistou. A verdadeira realeza de ter sido e ser aquele que gerou alegria para as torcidas durante muito tempo, de ser detentor desta arte, esta realeza, ela é eterna. Ela está no ser deste irmão. E ela vai o acompanhar eternamente. Assim, irmãos, quando, a exemplo da caridade, muito necessária em todas as suas formas, ela também se subdivide entre a caridade material e a caridade moral. A caridade material, muitas vezes imprescindível para colocar alimento no veículo que habitam os irmãos que nos acompanham, muitas vezes assolados pela imprescindibilidade do alimento. Vocês já pensaram, às vezes eu paro, penso e agradeço. Vocês já se deram conta da situação horrível que é tu ter fome e não ter o que comer? Tu saber que um filho está com fome e tu não ter como saciar essa fome. Isso é algo que é inconcebível. Nós temos que agradecer sempre, a cada momento. A caridade material é muito importante, mas não é a única. A caridade, muitas vezes moral, ela elide, ela evita a necessidade de uma caridade material. Por quê? Porque muitas vezes, com a verdadeira caridade moral, nós direcionamos o caminhar, o trilhar de alguns irmãos que evitam que eles cheguem à necessidade da caridade material. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós não temos tempo para nada, é tudo no relógio.
Eu me programei para fazer isso. Não posso deixar nenhuma coisa fora. Eu tenho que fazer tudo. Entretanto, batem, Carlos, pode me dar atenção? Não, agora não posso. Parem, irmãos. Sejam caridosos. Sejam irmãos. Vejam o todo como uma grande família. Pois, como diz Jesus, somos todos irmãos. Muitos já ouviram eu dizer isso, mas não é demasiado repetir. Jesus, quando se referia a Lázaro, que estava na beira, acolhendo os restos para poder ter algo para comer, ou se referindo a César, que estava na bonança, ele tratava todos como irmãos. Não é por acaso que ele se referia a todos nós como irmãos. É porque somos uma grande família e devemos ter atenção por todos. Por quê? Porque Jesus nos disse, de início, que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Depois, foi distorcido este ensinamento durante os séculos, foi explicado novamente pela espiritualidade, e aí, não satisfeito, porque muitos não acreditavam e não acreditam na espiritualidade, veio a ciência e nos comprovou que para toda a energia que é colocada em contato com a matéria, esta matéria acaba se constituindo em situações materiais da nossa vida. Portanto, irmãos, aquilo que irradiamos, aquilo que ofertamos, colhemos. Vocês estão vendo que a engrenagem não tem falha? Se nós ofertamos aos irmãos aquilo que nós temos, e eles podem passar a ter, a partir do nosso ato de amor, estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Estaremos fazendo deste local algo mais próximo do verdadeiro reino que Jesus nos disse que não era aqui, mas ele quis nos alertar, dentro dos seus ensinamentos, que temos a capacidade de atingir esse reino a cada momento, através do nosso agir. Como diz o Evangelho numa determinada passagem, não basta não fazer o bem, não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. A inércia, ela é díspare, ela é contrária ao universo. Por exemplo, vamos pensar assim, estamos todos sentados, quietos, parados e imóveis. Triste ilusão. Nós estamos andando a uma velocidade extraordinária, somente na velocidade da rotação do nosso planeta. Perceberam? Cada molécula do nosso corpo físico, cada molécula de tudo aquilo que nos cerca, está em constante movimento. Cada átomo, cada elétron, cada próton. Não podemos deixar passar as oportunidades. Vamos fazer valer este precioso tempo que nos foi ofertado neste plano.
para nós evoluirmos e fazer com que todos aqueles que nos acompanham, que são nossos irmãos, evoluam conosco, para que possamos construir, sim, o verdadeiro reino que nos foi espelhado no exemplo de Jesus. Vamos fazer da nossa vida o verdadeiro reino que Jesus nos disse, onde existia, onde existe a realeza a ele atribuída por César, mas não aquela realeza que César, de forma maliciosa, queria que fosse atribuída. A realeza da caridade, da humildade, do amor ao próximo, do bem agir, do bem sentir, do bem pensar. Vamos ser irmãos, vamos viver como uma grande família que o somos, fazendo jus a este maravilhoso Pai que nos é comum e a todos abraça e a todos dá a cada dia a oportunidade de melhorar. Que cada um de nós possa levar este ensinamento de Jesus para o seu trilhar neste plano. E com certeza, se seguirmos um pouquinho de tudo aquilo que consta neste manual da vida, tornaremos a nossa passagem por este plano muito mais efetiva, muito mais feliz e muito mais próxima do verdadeiro reino de Jesus. Que assim seja.